Seja bem-vindo, meu nome é Hudson e vou ministrar mais uma aula de AutoCAD 3D para você. Mas antes disso, não se esqueça de clicar no ícone aí abaixo e inscrever-se. Com isso, você estará inscrito no canal e recebendo notificações de mais postagem, mais aulas que serão inseridas no canal. E também não se esqueça de dar um joinha para que a gente possa continuar criando conteúdos para vocês. E sem mais delongas, vamos ao curso. Pessoal, durante a aula, iremos executar alguns comandos em 2D. Se você tiver alguma dificuldade, retorne à playlist de AutoCAD 2D e refaça o curso ou relembre para poder auxiliar no curso de AutoCAD 3D, ok? Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre o comando Revolve. O comando Revolve, nós vamos aqui no painel de comando, em Modeling, clicamos aqui na seta abaixo do Extrude para abrir o menu e clicamos em Revolve. Em Revolve, nós temos também Sólido e o Surface, que é apenas uma superfície como se fosse uma chapa. Independente se ele está sólido ou surface, por exemplo, se você for fazer o sólido em cima de uma linha, ele vai gerar uma surface. Por exemplo, vamos deixar aqui no Solid, que é o default, e vamos fazer aqui a partir dessas duas linhas. Essa linha foi executada através de uma polyline de uma elipse. Tá? Então nós vamos clicar aqui nesse objeto, e nesse objeto, botão direito, Enter, e especificar a vértice de giro, onde ele vai estar fazendo um contorno girando em torno dessa vértice. Então, clicando aqui nesse ponto e nesse ponto, você percebe que ele criou uma surface mesmo estando com sólido. Para que ele possa gerar o sólido, não pode ser linha, tem que ser um objeto. Aqui nós colocamos, por exemplo, 300 graus, e ele fez uma superfície em chapa, por exemplo, ocupando 300 graus no contorno da circunferência. Vamos visualizar aqui pelo Visual Style, Realistic, você consegue ver que é uma chapa, ok? Agora vamos aqui para esse outro. Aqui nós temos também uma linha e temos uma outra linha formada também a partir de uma elipse, igual essa aqui. Então, nessa posição a gente vai conseguir ver melhor algumas outras situações dessa ferramenta. Por exemplo, vamos novamente em Revolve, clicamos em Revolve, vamos clicar nos dois objetos, dar um Enter, e ele vai aparecer aqui para escolher o vértice. No caso, nós vamos escolher o vértice Z desse ponto a esse ponto. Aí aparece três opções aqui para você. Start, Angle. O que acontece? Se você perceber aqui, ó, ele vai formando a superfície no sentido anti-horário e ele parte o ângulo zero do oeste. Quando a gente clica no Start, você dá o início que você quer para a superfície em relação ao ângulo. Eu quero que ele inicie a superfície a partir do ângulo 30. E agora eu quero que ele vá até o ângulo 200. Ok. Se você perceber agora, ele não começou do ângulo 0, ele começou do ângulo 30. Ok? Então, vamos deletar. Vamos novamente em Revolve, clicando nas duas linhas. Botão direito do mouse, Enter. O plano Z. E agora nós temos a opção de Reverse. Quando nós clicamos em Reverse, o que ele faz? Muda a posição da superfície para o sentido horário. Vamos deletar. Novamente em Revolve, clicando nas duas linhas. Botão direito, Enter. O plano Z. E agora nós vamos colocar expressão. Aqui você pode colocar qualquer expressão. Por exemplo, 60 graus mais 60 graus menos 30 graus, que vai dar 90 graus. Automaticamente,
ele fez uma superfície num ângulo de 90 graus. Ok, vamos para a próxima. Aqui você percebe que nós temos linhas e essa daqui ela é uma polyline. Clicando em Revolve, se você selecionar todas as linhas, botão direito do mouse, Enter, clicando no eixo Y, você percebe que ele vai criar um objeto também em superfície, porque aqui não é um objeto para gerar um sólido, então ele está formando como surface. Nesse caso aqui, nós podemos fazer o seguinte, unir as linhas com o pedit, o comando pedit, ou vir aqui, clicar em Join, que é essa ferramenta aqui, ó, Join, selecionar e pronto. Transformamos essas linhas em objeto. Agora, nós podemos clicar em Revolve, clicar no objeto e nessa outra linha, botão direito do mouse, Enter, especificar o eixo e ele vai fazer a mesma coisa. Por quê? Ele ainda não é objeto. Aqui nós temos uma polyline e aqui nós temos outra, ela é separada. Agora, se você juntar todas as linhas, você tem um objeto. Porém, o que ocorre? Nesse objeto nós temos linhas e ele foi formado por uma polyline que já existia. Se nós clicarmos em Revolve e clicar no objeto, botão direito do mouse e Enter, vamos colocar aqui o eixo que nós queremos que ele faça a rotação, percebe que ele não consegue fazer o comando Revolve. Diz que não está habilitado para selecionar esse objeto. Por quê? Porque aqui nós temos uma elipse. Vamos voltar. Mundo, para voltar. Ok. Agora, nós podemos fazer o seguinte. Se nós clicarmos, formos pela opção de fazer um boundary, vai acontecer o quê? Clicando em boundary, pick point, e vou clicar no centro. Ok, ele selecionou tudo, vai formar um objeto com a polyline. Não vai formar. Por quê? Ele diz que o boundary não deve ser executado quando se tem um derivado de polyline. Você quer criar um region ou não? Se você colocar não, ele vai sair fora. Se você clicar sim, ele vai criar um region. Aí sim, agora, se a gente clicar em Revolve, clicar no region, dar um Enter, colocar o eixo de rotação, perceba que agora ele vai formar um sólido. Então, qual a conclusão que nós tiramos? Se nós tentarmos juntar linhas com uma polyline, no comando boundary, ele não vai juntar. Mas, se nós entrarmos com o comando region e selecionar todos os objetos, ele vai gerar uma superfície. Podemos aqui também, por exemplo, se eu quiser fazer um eixo, eu tenho esse eixo desenhado. Para eu poder desenhar esse eixo, eu vou eliminar metade dele. Só que perceba que ele não tem arco, são só linhas. Então eu consigo eliminar metade dele. Deixar só o contorno. E agora sim, que ele está em linha, eu vou juntá-lo. Join, selecionar todos os objetos, dando OK. Vamos ver se ele juntou todos os objetos. Ó, perceba que aqui ele juntou, aqui ele não juntou.
Aquele juntou, aquele não juntou e aquele não juntou. Então o que ocorre? Provavelmente não tem um ponto ligado aqui. Então o que a gente faz? Puxa a linha, dá um trim, para ter certeza que está conectado. Agora vamos dar um join nesse trecho. Ainda não juntou. Ó, você pode puxar a linha, voltar, conectar. Vamos dar um join novamente. Agora ele juntou esse trecho. Esse trecho ainda não está junto. Ó. Puxa as linhas. Dá um trim, que aí você tem certeza que ele está conectado. Join novamente. Ó, conectou. Vamos ver se agora ele vai gerar o objeto. Vamos em Revolve. Clicamos no objeto. Botão direito do mouse, Enter e o eixo de rotação. Aí, perceba que agora nós concluímos o eixo. Agora nós temos um sólido com eixo completo. Porém, alguma linha ainda estava desconectada. Naquele ponto que a gente tinha visto. Vamos dar um undo, voltar, porque ele formou uma superfície, não um sólido. Então nós tínhamos esse ponto. Então antes de dar o join, vamos fazer o seguinte. Vamos conectar todos. Então nesse ponto aqui em cima nós já trabalhamos. Nesse ponto aqui embaixo. Agora vamos dar um join. Join. Selecionar tudo. Ok. Formou. Vamos em Revolve. Clicar no objeto. Botão direito, Enter e o eixo de rotação. 360 graus. Para formar o eixo completo. Agora sim, ele está formado um sólido, não mais uma superfície. Não é um surface. Ok? Aqui é a mesma coisa, eu quero fazer um tanque. Eu posso dividir esse tanque no meio. Eliminar a metade do tanque. Deletar as extremidades. E aqui ele também está formado por uma elipse. Então esse tanque aqui ele vai acabar sendo formado com uma superfície. Então, por exemplo, se eu clicar em Revolve, clicar no objeto inteiro, botão direito do mouse e Enter, o eixo de rotação, ó, você percebe que ele é uma superfície. Vamos colocar 360 graus. Nós fizemos um tanque, porém esse tanque ele está em superfície. Ele está feito como se fosse uma chapa, surface. Vamos voltar. Se nós clicarmos em Joint e selecionar todo o objeto, ele juntou tudo. Vamos em Revolve, selecionamos, botão direito do mouse, Enter, eixo de rotação. Ele não gera, por quê? Nós tentamos transformar linha em polyline com polyline que já existe. Aí ele não aceita. Vamos criar uma region, selecionando todas as linhas, clicando em Revolve, botão direito do mouse, Enter, eixo de rotação. Aí agora nós conseguimos criar um objeto sólido.
um tanque sólido. Então, eu mostrei essas situações para vocês porque no dia a dia a gente acaba caindo nessas condições aí de polyline, com arco, com elipse, e as soluções que a gente acaba tendo é gerando uma region para gerar um sólido, ou a gente, se preferir, não quiser um sólido, pode manter a superfície. E você vai ter o objeto do mesmo jeito, o contorno, só que ele vai estar um objeto oco, não tem nada por dentro, é apenas uma chapa. Bom, com isso, nós finalizamos o comando Revolve e vamos para a próxima aula.